transparente de todas essas dificuldades. Não enxergar, senhor presidente, senhores deputados, não enxergar a dificuldade por que passa o Distrito Federal é dar as costas à representação política outorgada, é esquecer a responsabilidade dessa casa, é não ter a capacidade de juntos encontrarmos alternativas. E eu tenho a certeza absoluta, que o voto de confiança, o voto de representatividade, o voto de esperança entregue a cada um de meus pares irá se refletir com profundidade nesse segundo semestre. Porque é fácil governar com recursos, é fácil legislar num clima de tranquilidade, é fácil colocar a casa em ordem com abundância. É extremamente difícil encontrar alternativas quando o momento que não se avizinha, mas o momento em que vivemos é de profunda crise. Crise essa que extrapola os limites do Distrito Federal, extrapola a ação política do próprio governador. Por isso, é necessário que demos as mãos, que possamos assumir a responsabilidade de co-partícipes dessa ação, de buscar recursos para o Distrito Federal, de buscar alternativas baratas, mas alternativas que não impliquem na quebra de qualidade dos serviços, na busca de políticas públicas que possam priorizar esses recursos de forma a atender a nossa população, não de pobres, mas já temos no Distrito Federal um circo ao redor de uma área não tão privilegiada como o plano piloto, que já não é mais, de extrema pobreza, de extrema miséria, e de pessoas que depositam as suas esperanças em termos de conseguir um emprego, de conseguir a sua moradia, de conseguir um sistema de segurança, de conseguir um sistema de saúde, de ter acesso à educação. Todas essas esperanças repousam sobre a capacidade de trabalho de cada um dos meus pares. E é em cima dessa consciência plena que tem o papel dessa casa, que devemos nos afastar do discurso medíocre e da capacidade pequena de apenas ou jogar pedra ou apenas defender por defender. Espero que cada um de nós, já com a experiência adquirida, porque 6 meses no parlamento, 6 meses convivendo com a divergência, é tempo suficiente para o amadurecer. E espero que tenhamos amadurecido o suficiente para encarar essa tarefa e não trazer à população do Distrito Federal uma grande frustração. Sei que é no calor da luta que se descortinam novos horizontes. E tenho certeza que esses novos horizontes irão se descortinar quando todos nós empreendermos o nosso esforço criativo e não apenas pejorativo. Empreendermos esse nosso esforço no sentido de auxiliar o Poder Executivo, mas acima de tudo, senhor presidente, senhores deputados, que tenhamos a capacidade de auxiliar aqueles que nos outorgaram o voto, aqueles que atribuíram a cada um de nós a tarefa árdua de representá-los. E é na ação de cada parlamentar e na ação do conjunto dos parlamentares que iremos encontrar essas alternativas. E desejo que esse segundo semestre seja um marco para a Câmara Legislativa. Até porque falar-se em consolidação
da atividade política no Distrito Federal, da representatividade política, já é falar de um passado. Agora, falar da capacidade de encontrar soluções, falar da capacidade de viabilizar o Distrito Federal via o Poder Legislativo, essa é a grande tarefa e o grande desafio que teremos na frente. Quero chamar a cada um dos meus companheiros para essa luta de criarmos melhores dias para o nosso povo. E quero chamar especialmente aqueles que já são parlamentares de segunda legislatura, que têm um acúmulo da experiência, que já tiveram a oportunidade de se deparar com outras dificuldades, para que conversem, para que busquem o diálogo, para que busquem construir com os demais, até emprestando um pouco do seu conhecimento, para que todos nós possamos nos irmanar na busca de soluções para o Distrito Federal. Senhor presidente, senhores deputados, tenho certeza que as minhas palavras irão tocar fundo no pensamento de cada um. Apesar de alguns não estarem prestando a devida atenção a esse pronunciamento, espero que esse não prestar atenção não se reflita numa negligência para com o povo do Distrito Federal. Todos, indistintamente, terão que desenvolver essa tarefa. E tenho a plena convicção de que a faremos com o rigor necessário a quem detém um mandato parlamentar. Senhor presidente, muito obrigado. Tenho certeza que a cobrança para que ocorra o término do pronunciamento não irá fluir de forma a contribuir também para o término dos debates. Muito pelo contrário, irá pautar a busca de novas iniciativas. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra a deputada Lúcia Carvalho. Lúcia, só um minutinho. Lúcia. Convido o deputado Edmar Pirineus para assumir a presidência dos trabalhos. Senhores parlamentares? Já acabou. Senhores, não, aqui não está dando nem som, eu não vou ficar gritando aqui de jeito nenhum. Alô? Senhores parlamentares, eu quero fazer uma saudação a todos, desejando que nesse segundo semestre nós possamos fazer um debate bastante aprofundado de temas como a reforma administrativa, problema fundiário, e aí eu destacaria não só a questão da votação da cidade estrutural, como a questão dos condomínios que nós temos, que dá resposta a todo o levantamento feito num trabalho hercúleo da CPI da Terra, e que nesta casa, lembrando, senhores deputados, tramitam 5 projetos de autoria do Executivo que tratam sobre o problema fundiário no Distrito Federal. Nós temos que tratar o problema de invasão de áreas públicas no Distrito Federal, áreas comerciais. Nós precisamos discutir nesse segundo semestre o orçamento participativo. Então, essas 3 questões eu destaco como principais na discussão que nós vamos fazer nesse segundo semestre. Eu queria responder já algumas provocações aqui colocadas pela oposição, alguns companheiros da oposição, quando disseram que não é da maneira que está sendo feita a discussão sobre os salários no Distrito Federal que nós vamos resolver a questão. Eu posso até admitir que nós não temos que estar responsabilizando aqueles que ganham 10, 15, 18, 20 mil reais por mês. Mas nós temos que chamar a nós a responsabilidade
de mudarmos essa situação. Porque hoje um salário de 15 mil reais significa 150 salários mínimos, enquanto 180 mil precisam de emprego no Distrito Federal. Esta casa precisa rediscutir a Lei 237, que permite que isso aconteça. Esta casa tem a responsabilidade de produzir um projeto que não venha, de forma alguma, fazer com que servidores tenham salários irrisórios, mas tem a responsabilidade de mudar a legislação que hoje contribui para formar marajás no Distrito Federal, sim. E a gente precisa dizer claramente, eu sou contra que se execre a pessoa que ganha aquele valor, mas eu sou favorável que a gente possa saber por que essa pessoa ganha este salário. Eu acho que 6 mil reais, que é o salário dos distritais, que é o salário dos secretários, é um salário mais que razoável para que você sobreviva hoje, para que você tenha suas condições mínimas atendidas, que você possa ter uma moradia digna. Eu acho que é ruim quando o deputado diz aqui que nós precisamos, sim, é mostrar os salários dos professores. Ganham 500 reais, 700 reais, 1.000 reais. São salários baixos, mas são os melhores salários do país, graças à política que nós implantamos no primeiro semestre. E é preciso chamar a responsabilidade desta casa, que se a União não assumir o abono que foi proposto pelo governo para as áreas de saúde, segurança e educação, retificando, saúde e educação, e nós tivermos que no mês de setembro suspender esses abonos, os salários cairão pela metade. E antes que isso aconteça, o nosso governo convoca todos os deputados distritais a discutirem a responsabilidade da União com o Distrito Federal. Porque a União precisa, sim, como já disse bem o deputado Cafu, reconhecer que saúde no Distrito Federal não é apenas usuário do Distrito Federal. Quero dar aqui um depoimento. Meu pai, do Paraná, está aqui há 40 dias, tratando de um derrame. No lugar que ele fica, na enfermaria que ele fica, tem outros 3 pacientes, do Acre, do Pará, de São Paulo e ele do Paraná. Mostrando que as pessoas que estão aqui, se tratando na rede pública, são os doentes do país inteiro. Portanto, a União tem responsabilidade, sim, com a saúde no Distrito Federal. E a educação? Todo o entorno estuda no Distrito Federal, porque as escolas no estado de Goiás não dão atendimento a 600 mil moradores no entorno. Portanto, eles usufruem da educação no Distrito Federal. Nós temos também uma das melhores universidades do país, que com certeza, a cada 10 vagas, 6 são de outros estados. Portanto, a educação de 3º grau também, no Distrito Federal, é usufruída pelo país. É responsabilidade das capitais, em todo o mundo, serem financiados pelos governos federais. Portanto, é uma questão de cidadania, que nós possamos fazer um movimento suprapartidário, e aí a convocação do governador, para que nós possamos nos encontrar, independente de posições políticas, que nós organizemos um movimento suprapartidário em defesa da criação do Fundo de Participação dos municípios do Distrito Federal. Porque nós não fazemos parte desse fundo. E por não fazermos parte desse fundo de participação, nós ficamos de pires na mão. E é por isso que a gente tem que ter esse espírito de cidadania, acima das diferenças ideológicas, para que juntos, oposição e situação, possamos, apesar das críticas, de como realizar as reformas, de como pagar os servidores, de como fazer o assentamento das famílias que necessitam no Distrito Federal de lugar para morar. Que nós possamos fazer um movimento conjunto. E aí o convite do governador a todos os deputados, para que a gente possa sentarmos ainda neste início de semestre para organizarmos esse movimento. Sem que este movimento tenha paternidade, exclusividade, mas que seja uma iniciativa de todos nós. Portanto, o presidente desta casa já se colocou à disposição de ajudar a construir esse movimento. E que cada um de nós possamos fazer. Porque é agora, no 2º semestre, que se conclui a reforma da Constituição. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar com o dever de cidadania que temos, dos votos que obtivemos e do amor que temos pelo Distrito Federal. Quero aqui concluir este pequeno pronunciamento de boas-vindas e da responsabilidade que temos no 2º semestre, de dizer
que neste primeiro semestre, dos 67 projetos apresentados por todos nós e pelo Executivo, 47 foram sancionados, 13 tiveram vetos totais, 5 vetos parciais e 2 ainda estão em análise. Dos 47 sancionados, muitos são de deputados da oposição. Portanto, não é justa a alegação de que está havendo perseguições. Alguns projetos, inclusive, que nós aqui votamos a favor, nós vamos rediscutir. Não é porque o governo vetou que esta casa e os deputados de sustentação do governo não terão oportunidade de reavaliar projetos como o deputado Tadeu Filipelli, o deputado Daniel Marques, como o deputado Rodrigo Hollenberg, que de forma talvez assodada do nosso executivo, por orientação talvez não correta, vetou, mas ainda há possibilidade de rediscussão. Portanto, a nós, deputados de situação e deputados de oposição, que se sentirem injustiçados nesses 13 vetos, eu serei uma porta-voz das nossas reivindicações para que nós possamos fazer a derrubada do veto. Com relação à estrutural, eu espero que o espírito de cidadania e de compreensão do momento que a gente está vivendo seja maior e que a gente possa fazer a manutenção. Quero saudar os companheiros que estão aqui, fazendo um movimento em defesa da manutenção do veto da estrutural. Não porque a gente seja elitista, Deputada, não porque nós não conclua. queiramos... Para concluir, senhor presidente, só 30 segundos. Não porque não queiramos que exista uma política habitacional. Pelo contrário, eu tenho em mãos aqui, e passei ao deputado Renato Rainha, um relatório que mostra que nós faremos, sim, o adensamento nas cidades satélites, que já existem vários lotes à disposição e que serão chamados aqueles que estão melhor classificados na lista da X. Entre eles, inclusive, o 6º é um cheque-lote, aqueles que foram distribuídos para se ganhar a eleição no semestre passado. Eles não serão alijados, mas estarão exatamente no local de classificação a que eles têm direito, entre aqueles convocados na listagem da X, que foi publicado em julho e que serão agora convocados um a um. A maior pontuação é 525. É uma senhora que está em Brasília há 20 anos e tem 2 filhos paraplégicos. Ela tem que ter precedência àquele que invade a terra. E dizer mais, se hoje as pessoas invadem é porque não tem emprego. E ter emprego é principal. Discutir setor de indústria, nem que não seja exatamente Deputada, no local que está sendo proposto. É preciso, como um dever de cidadania também, é preciso emprego. Porque se tem 80 mil necessitando de casa, nós temos 180 mil sem Deputada, emprego. Quem tem emprego conclua. não invade. Quem tem emprego tem cidadania, não precisa pedir favor às pessoas, como eu assisto aqui diuturnamente nesta Câmara. Minha saudação a todos e que a gente enfrente o debate político com a garra e com a sabedoria que eu tenho certeza cada um de nós vai conseguir dar, porque Brasília merece o nosso esforço. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados prefeitos presentes aqui lutando contra a criação da cidade estrutural, quero me solidarizar aqui com as palavras do presidente Geraldo Magela, de que essa Câmara Legislativa deve priorizar, nesse segundo semestre, o debate da questão fundiária do Distrito Federal. Depois da CPI, que conseguiu identificar os grileiros de terras públicas no Distrito Federal e a forma como agiam, nós, agora, a Câmara Legislativa precisa dar uma solução definitiva para a questão dos condomínios, para a questão da ocupação irregular de áreas públicas, fazendo com que daqui para frente qualquer ocupação de terras do Distrito Federal seja feita de forma ordenada e de forma planejada. Quero saudar aqui, me solidarizar também com a luta dos prefeitos e moradores presentes aqui contra a cidade estrutural. E quero dizer que ainda ontem, assistindo ao DF-TV, mostrava que agora, Recanto das Emas, enquanto faz aniversário, o tanto que falta ainda para que aquele assentamento se transforme numa cidade. Não existe, falta muita dignidade ainda naquele assentamento, falta esgoto,
falta água, e nós não podemos estar criando novas cidades quando nós não temos um mínimo de dignidade em vários assentamentos do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal deve utilizar os seus recursos, que não são muitos, para urbanizar esses assentamentos, transformando em verdadeiras cidades e gerando emprego próximo aos locais, a esses locais de moradia. Por isso, quero me solidarizar com essa luta contra a criação da cidade estrutural. E, finalmente, quero lamentar a atitude, ao meu ver, equivocada do governador Cristóvão Buarque de vetar o projeto de minha autoria, que obriga a constar na carteira de habilitação se a pessoa, a opção, se a pessoa é ou não é doador de órgãos. Eu quero dizer que, nas razões do veto, se diz aqui que o projeto viola o artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal. E eu vou ler para os eminentes deputados o que reza o inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ora, estaria violando a liberdade de expressão se obrigasse a pessoa a fazer a opção como doador. Quando coloca a opção se é ou não é doador, não vejo por que esteja comprometendo a liberdade de expressão que tanto lutamos por ela. E no artigo 24 da Constituição Federal, diz o seguinte, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, no seu inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. Ora, senhores deputados, a opção para anotação na carteira de habilitação, se a pessoa é ou não é doador de órgão, é uma questão de saúde. É claro e evidente isso. Então, compete sim à Câmara Legislativa legislar nesse sentido. Eu lamento que um projeto que, como já afirmaram vários representantes do segmento médico, que acabaria com a fila de pessoas que esperam doações de órgão em 1 ano e meio, em 1 ano e meio nós não teríamos mais nenhuma pessoa no Distrito Federal precisando de doação de rim ou de córnea, que esse projeto tenha sido vetado. Mas tenho certeza que essa Câmara, no correr dos debates, saberá, como soube na ocasião da votação do projeto, avaliar que esse projeto é de alto interesse social e nós derrubaremos esse veto. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Manuel de Andrade a assumir a presidência. Ainda em comunicado de líderes, deputado Luiz Estevão, pela liderança do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com grande alegria que retomamos os nossos trabalhos legislativos. Grande alegria e enorme apreensão. Por quê? Se todos nós, ao assumirmos este mandato, tínhamos certeza e convicção da importância do trabalho legislativo, após 7 meses decorridos do governo Cristóvão Buarque, a certeza da importância do nosso trabalho para a comunidade é maior do que nunca. Um governo incompetente, um governo despreparado, um governo presunçoso, prepotente, preguiçoso, mostra realmente que pouco ou nada tem a fazer pela cidade. Daqui a 2 dias, vai se completar 1 ano que iniciou-se o programa eleitoral gratuito na televisão. E eu quero lembrar aqui algumas das muitas mentirosas promessas de campanha feitas pelo então candidato, senhor Cristóvão Buarque. Ele prometeu que em 90 dias daria uma solução para o problema dos condomínios, em terras particulares e em terras públicas. Mentiu. Passaram-se 7 meses e ele não regularizou nenhum condomínio na cidade. E pior, não mandou nenhum projeto de efetiva regularização dessas áreas.
Os projetos que mandou à casa resumem-se, um deles, a prorrogar uma antiga lei de vigência dos tempos do governo passado. E no que concerne à terra pública, nenhum projeto foi enviado até esta data à Câmara Legislativa. Prometeu que colocaria, através do programa Bolsa Escola, todas as crianças, filhas de famílias carentes, recebendo uma bolsa de estudos a partir do início do seu governo. Mentiu mais uma vez. Até a presente data, passados 7 meses do seu governo, colocou apenas 1.600 das quase 60 mil que se credenciam para fazer parte do programa. Em depoimento nesta casa, o senhor secretário de Fazenda deixou claro que o problema não era financeiro, que o problema era político ou de incompetência administrativa para efetivamente fazer o cadastramento dessas crianças. Prometeu dobrar o salário dos professores. Prometeu. Não dobrou, deu um abono e agora diz que vai cortar o abono, imputando a culpa disso à União. Não é verdade. A União repassou este ano mais recursos do que repassou no ano passado, tanto para as áreas de educação como para a área de saúde. E mais do que isso, durante os meses em que pagou o abono, não pagou integralmente os valores prometidos. Fez deduções, de forma que esses abonos, muitas vezes, se reduziram a menos da metade do valor prometido. Na questão da saúde, é trágica a situação dos nossos hospitais, centros e postos de saúde. Falta tudo. Falta atendimento, faltam remédios, faltam equipamentos que não funcionam, e o descaso com a saúde pública atinge neste momento, para a tragédia da nossa população, principalmente das nossas crianças, o ponto tristemente culminante da história do Distrito Federal. A culpa é da União? Conversa. Mentira! Porque a União repassou, como foi dito, aliás, mais recursos do que repassou o ano passado para esse mesmo setor. Prometeu colocar infraestrutura nos assentamentos. Diversas vezes nós vemos alguns deputados de governo ocuparem esta tribuna para dizer que a solução não é criar uma pequena área residencial na cidade industrial que o governo quer fazer, dando lote de presente para empresário dentro da área da estrutural. Isso o governo quer fazer. E eu quero ver as pessoas aqui empunharem as bandeiras e escreverem ali que são contra a doação de lotes para empresários que podem muito bem pagar por isso. Porque se vocês são contra que a população sofrida do Distrito Federal receba algum tipo de benefício para ter 100 metros quadrados para construir uma casa, eu quero saber por que vocês não são contra que o governo doe áreas de até 20 mil metros quadrados por apenas 20% do valor de mercado e para pagamento a partir do século que vem. Então tragam, se são contra, tragam essas faixas aqui amanhã. Digam isso, que são contra essa maracutaia e essa roubalheira de praticamente doar patrimônio público a quem não precisa de favores porque tem dinheiro para pagar. Aonde começou a implantação da infraestrutura nos assentamentos? E eu conclamo os companheiros aqui a me dizerem isso. Aonde é que tem algum metro de infraestrutura sendo feito em algum assentamento? Prometeu que definiria uma política habitacional. Definiu sim, uma política desabitacional, porque não tem nenhum programa de moradia para nenhum dos segmentos do Distrito Federal. Nem para as classes de menor renda, nem das classes de média renda, nem para o funcionalismo público. Prometeu uma reforma administrativa, reafirmada no seu discurso, feito aqui nesta Câmara Legislativa. Onde está a reforma legislativa? Está como tudo neste governo. No campo da retórica, no campo das frases feitas, das frases de efeito, dos trocadilhos de palavra, como se trocadilhos, falar em farras, reinauguração, resgate de cidadania, conseguisse efetivamente trazer a solução para os problemas da comunidade. Vamos falar da segurança. Vamos falar da segurança, que há muito tempo é eleito pelo povo do Distrito Federal como um dos seus maiores dramas, uma das suas maiores preocupações. Todos nós sabemos do maciço apoio recebido pelo então candidato, da Polícia Civil e da Polícia Militar, na busca de surrupiar o voto dos eleitores. Onde está o apoio prometido à segurança pública? Onde está a melhoria do salário do policial militar? Onde está a questão do reequipamento da Polícia Militar? Onde está a questão da anistia para os policiais que foram afastados? Onde está a questão, tá certo, do resgate
da dignidade desses servidores que tantos benefícios trazem ao Distrito Federal? Onde está a questão do fim do rancho, que todos nós sabemos que a um custo de R$ 360 por policial militar, esse rancho poderia ser substituído pela apropriação desse valor ao salário do policial, de forma que com menos da metade disso, ele pudesse se alimentar melhor e ainda levar algum dinheiro para comprar mantimentos para a sua família, para a sua casa. Onde está um programa habitacional para o policial militar? Onde está isso? Nada disso aconteceu. Ao contrário, na Polícia Civil, o governo realmente tentou cumprir, parece que, uma promessa. Prometeu que mexeria nos salários e mexeu. Cortou parte dos salários e agora pretende cortar mais. Essa é a maneira encontrada pelo governo para efetivamente dizer que cumpre suas promessas de campanha. E no fim vamos falar dos servidores públicos. Essa imensa categoria de mais de 120 mil servidores do Distrito Federal, que há anos, servidores ativos, servidores inativos, dedicam sua vida e sua competência à construção desta cidade, da qual, com todos os problemas, todos nós muito nos orgulhamos. Pois bem, em dezembro de 1994, foi feita uma assembleia dos servidores, em que uma pauta de reivindicações foi entregue ao senhor governador. Nenhuma das reivindicações, até este momento, foi atendida, ou sequer cogitada de ser atendida. Pelo contrário, o que é que nós vemos hoje? Nós vemos que os servidores do Distrito Federal são chamados de marajás. E tem agora sua dignidade, né, todo esse trabalho que foi feito, levado ao ridículo. Quer dizer, são agora os párias da sociedade brasiliense. E eu fico pensando, como é que um pai de família, como é que uma mãe de família chega em casa e o seu filho ou sua filha pergunta o seguinte: papai, mamãe, você agora é uma marajá? Veja bem, quem criou os salários que o governo agora condena? Foi exatamente a incompetência do senhor Cristóvão Buarque. Porque nenhum servidor do Distrito Federal ganhava 11 mil reais no governo passado. A lei é muito clara. O governador, se quisesse corrigir isso, não precisava ter mudado a lei. Bastava que chamasse seus marajás, os secretários de Estado, que ele convidou para servir ao governo, e impusesse como condição que, ao assumir o cargo de secretários, eles não acumulassem o salário do órgão de origem com o salário de secretário aprovado por esta Câmara. Não há lei nenhuma a ser mudada, porque qualquer servidor pode abrir mão desse benefício. Como, aliás, existem servidores que abriram. Ora, se o governador tivesse feito isso e não tivesse criado os marajás que criou, com o secretário hoje ganhando quase 12 mil reais e, além disso, tendo carro e outras mordomias à sua disposição, os marajás do governo Cristóvão não estariam inflacionando hoje a folha de pagamento. Deputado, eu quero comunicar a Vossa Excelência que o tempo está encerrado. E eu quero agradecer, presidente, e quero encerrar dizendo o seguinte: é uma injustiça o que é feito hoje com os servidores do Distrito Federal. Os salários são altos, há que reduzi-los. Por que o governador os aumentou? Por que o governador permitiu que os salários chegassem a tal ponto? Já que nenhum salário no Distrito Federal até dezembro do ano passado ultrapassava 5 mil e poucos reais. Ele permitiu, ao aceitar que os secretários acumulassem salários sem acumular funções e, com isso, chegasse ao nível de salário que existe hoje. Portanto, se há marajás, como ele pretende dizer, ele precisa assumir a culpa e dizer o seguinte: o dono dos marajás sou eu. Quem os criou, que os embale. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não sou marajá. Eu só recebo R$ 4.500, a não ser que o deputado Manelzinho... 4, né? É porque eu recebo uma gratificação da polícia. Tá bom. Eu vou contar uma historinha aqui de um candidato a governador e um candidato a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Estava eu e o meu assessor, o velho Cabo Medeiros, que deve estar por aí, que por sinal é professor, viu, Lúcia? Aonde os dois candidatos diziam: se vocês lutar pela nossa eleição, eu vou anistiar os policiais militares que lutaram pela desmilitarização da polícia, que é um projeto do Partido dos Trabalhadores. Eu vou anistiar antes mesmo de escolher o comandante-geral da polícia. Mentiu os dois candidatos. Até hoje, não anistiaram os companheiros expulsos em defender a desmilitarização da polícia. E diga-se de passagem, policiais que com 9 anos não têm uma só punição na sua ficha de assentamentos. Uma só. São todos ficha limpa. Eles estavam defendendo a melhoria para a segurança da sociedade brasileira e brasiliense. Depois, disse que ia estipular a carga horária dos policiais. Mentiu novamente os dois candidatos, um a presidente da Câmara Legislativa e outro a governador. Aumentou a carga horária dos policiais militares do Distrito Federal. Depois, mandou o deputado do Partido dos Trabalhadores, Marco Lima, mentir em dizer que ia aumentar o salário em R$200. Os policiais estão querendo entrar na justiça contra o deputado Marco Lima, aliás, desculpe, no PROCON, por propaganda enganosa. Então, olha só. Eu que sonhava e disse para esses dois candidatos que esse governo era o governo da nossa cidadania. E eu tenho certeza que os meus companheiros, policiais e bombeiros, que se por acaso prenderam alguma bandeira amarela para beneficiar a bandeira vermelha e a estrela, hoje estão arrependidos. E eu quero aqui em público pedir perdão àquelas pessoas que foram presas. Porque eu tenho certeza, hoje, que se lá tivesse a bandeira amarela, talvez a estrela tivesse brilhando mais. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marcos Arruda, pelo PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, imprensa aqui presente, companheiros, prefeitos aí na galeria. Em primeiro lugar, e caminhoneiros aqui presentes, em primeiro lugar quero desejar aos meus pares, nobres deputados, aos servidores, funcionários da Câmara Legislativa e à imprensa, boas-vindas. Boas-vindas a mais esse semestre legislativo, esperando que nosso trabalho possa contribuir para o engrandecimento do processo político e desenvolvimento do Distrito Federal. Mas quero, senhor presidente, em segundo lugar, expressar a minha preocupação com o atual governo, que até o momento se caracteriza pela derrubada de barracos, pelo anúncio prematuro de aumento de tarifa de água, pela ameaça de demissão de trabalhadores, pelo apoio aos movimentos e manifestantes
contra o presidente da República, pela indefinição de uma política habitacional, pelas brigas internas dentro do partido que dá sustentação ao governo, pelo difícil diálogo com o governo federal, do qual depende de transferência de recursos para as áreas vitais de educação, saúde e segurança, pelo imobilismo da máquina administrativa, pelas principais obras paralisadas, pela inexperiência administrativa, pela insensibilidade política com sua base de sustentação na Câmara Legislativa, pelo desrespeito à privacidade dos servidores públicos, caso do crachá, com o nome fixando o salário que ganha, violando a Constituição Federal, pela perseguição às igrejas e, finalmente, por responsabilizar a imprensa pelos seus desacertos. 6 meses, 7 meses, corrijo, de desgoverno e contradições. Um governo que alcança alto índice de impopularidade junto à classe trabalhadora, junto à classe média e junto à classe empresarial. Com a responsabilidade e como detentor de um mandato popular, neste momento perante os meus pares, perante a imprensa e perante a sociedade, não posso me furtar, deixando de apresentar, senhor presidente, uma solução que viabilize a governabilidade da administração do Distrito Federal. Proponho, portanto, a criação urgente de um governo de salvação, um governo de coalizão, onde todos os partidos, indistintamente, do PP, do PFL, do PMDB, do PTB, do PRN, do PT, do PSDB, do PDT, de todos os partidos com representatividade nesta Câmara Legislativa, sob, isso é que é o mais importante, senhor presidente, um governo de coalizão sob o comando de direito e de fato do governador Cristóvão Buarque, que já não mais governa o Distrito Federal. Esta não é golpe, senhor deputado, é um governo de coalizão, que a história já deu exemplos de um governo de salvação, um governo daqueles que pensam com seriedade na cidade do Distrito Federal. Esta solução, senhor presidente, o momento é de gravidade para quem tem responsabilidade e respeito à população do Distrito Federal. Esta solução, além de garantir a governabilidade, criará as condições necessárias, senhor presidente, para a conquista definitiva da nossa autonomia financeira. Neste particular, fui autor de um requerimento para a realização de uma sessão solene no dia 28, ao término da última legislatura, no Congresso Nacional, ocorrida no dia 28 de junho, e que teve como objetivo homenagear e sensibilizar os congressistas no tocante à conquista da autonomia financeira do Distrito Federal, através de uma emenda constitucional. Fica difícil, senhor presidente, um diálogo sincero, direto, franco, com o governo federal, se não vejamos o governador Cristóvão num dia apoia os movimentos contrários ao presidente da República e fica no outro dia constrangido em negociar recursos para o Distrito Federal. Outro dia sai manchete sobre aquele problema do veto de recursos. Liga para o Arruda, liga para o senador Arruda. Um governador fica a reboque, com todo respeito ao senador Roberto Arruda. Qual era a atitude de um governador? Imediatamente
solicitar uma audiência como governador legítimo, democraticamente eleito pela população do Distrito Federal. Solicitar uma audiência ao excelentíssimo senhor presidente da República. E no outro dia ficou a reboque da CUT. A CUT é que estava organizando o movimento para a autonomia financeira. Quando tinha que partir do senhor presidente, do governador dessa cidade, um governador dessa cidade que não tem como propor uma audiência para defender os interesses legítimos da população do Distrito Federal. Eu comunico ao deputado Marcos Arruda. Só para terminar, que senhor você está presidente. encerrado. Alguns dias atrás, senhor presidente, vamos relembrar, o principal partido que ele dá sustentação fez uma reunião ao longo do final de semana. Uma reunião longa e que no final das contas, e no final da reunião, criticou, questionou a participação do PSDB no partido, como é que fica, e delegou, veja, o partido é que delega. O governador tem que conversar com os deputados. Que é isso? Um partido se reúne no final de semana e delega e diz o que o governador desta cidade deve fazer em relação aos 2 deputados distritais do PSDB, senhor presidente. Senhor presidente, eu não mais confio, para mim este governo terminou. Mas o governador foi eleito democraticamente, senhor presidente. O governador vai ainda governar. Eu tenho esperança que o governador vai dirigir um governo de coalizão nacional, um governo de coalizão no Distrito Federal. Eu não tenho dúvida que é a única saída dele para deixar de ser prisioneiro e refém das forças obscurantistas que não desejam o bem dessa cidade. Senhor presidente, muito obrigado e boas-vindas. Deputados, vamos consolidar o desenvolvimento da nossa capital. Muito obrigado. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Antes solicito a taquigrafia, a retirada da leitura do projeto legislativo de autoria do deputado Marcos Arruda. Ao tempo que convido o deputado José Edmar a assumir a presidência. Convido o deputado Jair Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Antes, porém, convido o deputado Cláudio Monteiro a usar da tribuna, no horário de comunicado de parlamentares. Convido o deputado Odilon Aires. Convido o deputado Geraldo Magela. Eu pediria ao plenário atenção. Eu pediria ao deputado João de Deus e ao deputado Geraldo Magela a assumir a presidência do trabalho. Pediria ao deputado Geraldo Magela atenção. Convido o deputado Edmar. Edmar Brideus, vem cá. Eu pediria atenção ao plenário. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Geraldo Magela. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência direito de resposta ao pronunciamento do deputado João de Deus. O deputado João de Deus, senhor presidente, não nominou o nome de Vossa Excelência. Eu vou solicitar a taquigrafia para verificar o pronunciamento do deputado. Logo após, fornecerei a Vossa Excelência o direito de resposta. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência.
Segura, Vigão. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Tá ficando bom, tá ficando bom. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência, antes de começar a minha intervenção nesta tribuna, que Vossa Excelência solicitasse ao plenário atenção, porque eu gostaria de falar uma questão da mais alta importância. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados amigos, meus companheiros caminhoneiros presentes, a imprensa presente, quero também traduzir a minha satisfação em começar os trabalhos, dando boas-vindas também aos companheiros deputados que se apresentam neste plenário, para que nós possamos iniciar mais um período legislativo. Mas, senhor presidente, hoje esta casa viveu um dia muito importante. Um dia em que os parlamentares começaram a justamente fazer um balanço do desgoverno que Brasília vive. E quando nós nos reportamos ao desgoverno, eu quero lembrar a situação caótica dos caminhoneiros e a todos aqueles que prestam serviço à administração pública. Eu lembro muito bem, senhor presidente, que há uns 3 meses atrás, nós votamos neste plenário uma suplementação orçamentária. E naquele momento, juntamente com a bancada do meu partido, apresentei uma emenda permitindo recursos para resgatar os débitos que a empresa Novacap e a administração regionais tinham com os caminhoneiros e outros prestadores de serviços à administração pública. Lamentavelmente, a nossa proposta foi derrotada, mas tivemos o compromisso da presidência desta casa, da líder do governo e do líder do PT, de que todas as quinzenas atrasadas seriam pagas e que, doravante, a partir daquele momento, nenhuma quinzena mais seria atrasada. Infelizmente, novamente, como diz aqui o deputado João de Deus, deputado Luiz Estevão, o governo mentiu. E vem mentindo para a população o tempo todo. E agora, senhor presidente, o que mais nos deixa estarrecidos e espantados é justamente o governo, através da Novacap, evitar conversar com as verdadeiras lideranças dos caminhoneiros, propondo, por sinal, senhor presidente, a redução de uma tabela de prestação de serviço que já vem há muitos anos. Reduzir esta tabela, que já é uma miséria, em quase 40%, desconhecendo que esta tabela passou a vigorar a partir de julho de 94. Portanto, um ano após, sem nenhuma correção, o governo quer reduzir ainda mais aquilo que já era pouco em favor dos prestadores de serviço à administração pública. Que eu quero dizer também e repetir que esse governo que se diz democrático, este governo que ganhou a eleição mentindo, como bem disse aqui o deputado João de Deus, esse governo que nas ruas, através dos seus comandos, prenderam carros nossos de propagandas, prenderam os nossos cabeleireiros, sob a falsa promessa de que faria um governo em direção aos mais humildes, em direção aos injustiçados. O que está acontecendo, senhor presidente? Esse governo está aí, perseguindo os caminhoneiros. E quero dizer para Vossa Excelência aqui e para os deputados presentes, este plenário deveria estar hoje lotado de caminhoneiros, mas foram ameaçados,
de se procurasse essa casa, se procurasse o sindicato, seriam demitidos, teriam seus contratos rescindidos. Isso é que nós lamentamos. O que eu quero hoje aqui, na presença dos meus companheiros, e com apoiamento, tenho certeza, com apoio dos nossos parlamentares, apresentar uma moção de repúdio ao comportamento indesejável, ao comportamento antidemocrático desse governo que ora se instala no Buriti. Para que nós possamos, senhor presidente, dialogar, discutir de tete a tete, de olho a olho, as ideias e os interesses que estão envolvidos. Esses caminhoneiros merecem respeito. Por quê? Porque eles trabalham, compraram suas viaturas, compraram suas máquinas, seus caminhões, para prestar serviço à comunidade. Muitos deles estão lá há 30 anos e nunca foram molestados, mas agora estão sendo molestados por um governo que se diz um governo democrático. O apelo que eu faço a essa casa, e tenho certeza que o meu partido, o deputado Luiz Estevão, o deputado Pirineus, o deputado Benedito Tavares, o deputado Daniel Marques, o deputado Rainha, o deputado Peniel, Adão Xavier, Jorge Cauí, Filipelli, Marcos Arruda, João de Deus, possamos nós repudiar e cobrar do governo, senhor presidente, uma postura democrática, que ele venha reconhecer, ele venha receber os caminhoneiros com respeito, ele venha entender que esses homens ajudaram a construir Brasília, que prestaram serviço, estão prestando serviço relevante à cidade, e não venham querer discriminá-los, e que não venham jamais retirar o mísero salário que ganham para sustentar suas famílias e para consertar suas máquinas e seus caminhões. Portanto, eu apresento uma moção de repúdio, pedindo a Vossa Excelência, presidente da Casa, que intervenha junto do governador, para que não se cometa mais uma injustiça, além das que já estão sendo cometidas contra a população humilde e pobre dessa cidade, contra aqueles que querem moradia, contra a PM que está aí, recebendo a miséria, sem ter recebido as promessas feitas em campanhas, contra a Polícia Civil, que vem sofrendo, contra os professores que tinham esperança de receber realmente uma minoria salarial, contra os nossos servidores da saúde e tantos outros servidores. Portanto, eu quero fazer esse apelo, esse desabafo, no dia em que nós inauguramos a segunda sessão legislativa. Com essas palavras, eu quero encerrar e agradecer a oportunidade e pedir novamente o apoio dos parlamentares para que nós possamos juntos defender aqueles que prestam serviços à Nova Cap e às administrações, os verdadeiros trabalhadores, os condutores e transportadores autônomos de Brasília. Senhor presidente, eu fui citada como uma pessoa que ele havia solicitado no semestre anterior. Eu quero prestar uma informação de que as dívidas com os caminhoneiros da Nova Cap foram pagas até maio e junho e julho estão sendo negociadas junto à SUCAP para serem quitadas. Portanto, eu gostaria de passar essa informação em respeito aos aqui presentes caminhoneiros que estão se manifestando de maneira justa. Passo a presidência ao deputado José Edman. Passo a presidência ao deputado Manuelzinho. Ainda em comunicado de parlamentares, com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu pretendia não usar da palavra do pequeno expediente, mas, segundo me consta, o deputado João de Deus me citou várias vezes e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos ao próprio deputado e a todos os deputados e também a todos os interessados. A questão da anistia para os policiais militares punidos em governos anteriores por questões políticas é uma luta muito justa e que o deputado João de Deus assumiu como questão de honra e, naturalmente, sabe ele que esta luta não é só sua, é uma luta de todos os que lutam
contra as injustiças e principalmente contra as perseguições políticas. Essas perseguições políticas que foram feitas em governos anteriores. E em todos os momentos deste debate, eu disse ao deputado João de Deus, e digo aqui, que esta é uma questão de honra para mim e acredito para o governador e para este governo. O deputado João de Deus, em todos os momentos, tem defendido essa luta e em muitos momentos tem justamente reclamado da demora da decisão. Com o que, em parte, eu concordo com o deputado. E muitas vezes eu disse que achava que esta solução deveria ser tomada rapidamente, para que pudesse se colocar um fim neste debate. O governo, de forma conscienciosa, está analisando a situação, caso a caso, situação a situação, e, segundo nos consta, tem condições de tomar uma decisão. E esta decisão vai ser tomada, deputado João de Deus. Se fosse uma decisão que eu devesse tomar, eu já teria tomado, mas não sou eu quem tomo essa decisão, porque não compete a mim. E quero dizer novamente a Vossa Excelência que é uma questão de honra para mim, e é uma questão de honra para este governo. Goste Vossa Excelência ou não, queiram outros ou não, a anistia vai ser concedida àqueles que foram punidos politicamente. Porque nós não podemos permitir que a defesa de uma ideia sirva de motivo para punições, como era a defesa justa, correta, que não só o deputado João de Deus, não só o deputado Marco Lima hoje, que antes não eram deputados e que hoje são deputados, inclusive pelas suas lutas em defesa da bandeira, da desmilitarização, também nós aqui já empunhávamos esta bandeira em momentos anteriores. Não só eu como deputado, mas muitos outros, que eu não citarei para não cometer injustiça com aqueles que eu possa esquecer. Eu compreendo a posição do deputado João de Deus, de querer agilidade. Eu compreendo que o deputado tem razão em querer que a decisão seja tomada da forma mais rápida possível, mas é preciso que o deputado compreenda que também é preciso tranquilidade numa decisão dessa, para que, com o argumento de se corrigir uma injustiça, não se cometam outras. Não se deixe de anistiar quem deva ser anistiado, ou que se anistie quem não deva ou não mereça ser anistiado. O deputado é testemunha, pleiteei junto ao governo, por diversas vezes, que esta anistia fosse agilizada. O deputado sabe disso. O deputado conhece a minha opinião sobre isso. Por diversas vezes o deputado foi testemunha desta posição nossa junto ao governo. Eu considero, deputado João de Deus, considero que a forma como Vossa Excelência abordou a questão não é justa e não é correta. Por que não é justa? Porque o compromisso não foi quebrado. Não o compromisso com Vossa Excelência, que ele foi, de fato, também dito a Vossa Excelência que a anistia seria uma das prioridades deste governo e que era uma questão de honra. Mas um compromisso, deputado João de Deus, com a democracia e com a justiça. A anistia há de ser concedida não com benefício a um deputado, a Vossa Excelência ou ao deputado Marco Lima, mas há de ser concedida como um reconhecimento de que se foi cometida injustiças no tempo anterior, no tempo passado, e por isso há de serem corrigidas essas injustiças. E isso o governo há de fazer. E se não fizer, deputado João de Deus, Vossa Excelência terá um aliado para denunciar e para criticar o governo. E este aliado, se não houver outros, que eu acredito que haverão, será o deputado Geraldo Magela. Porque eu defendo a anistia, e Vossa Excelência, quando esteve nesta casa numa outra situação, sabe que aqui eu fui um dos defensores dos policiais militares. Inclusive, fui o deputado que apresentou um projeto que acabava com a punição sem direito de defesa da Polícia Militar. E que, infelizmente, o ex-deputado, também policial militar, Fernando Naves, articulou com o ex-governador para não deixar aprovar e fez pior. Colocou como regimento da Polícia Militar o regimento do Exército Brasileiro.
Vossa Excelência estava aqui e lembra de que essa luta também era empunhada por nós. Sabe por quê, deputado João de Deus? Porque a categoria dos trabalhadores policiais militares é uma das polícias, junto com os policiais civis, que melhor respeito tem da sociedade, da sociedade brasileira. É uma polícia que até hoje não é corrompida, não é manchada pela corrupção e que merece de nós parlamentares o maior respeito. Naquele momento nós defendíamos a polícia como trabalhadores e como cidadãos e vamos continuar defendendo. Quero dizer a Vossa Excelência que compromisso, quando eu firmo, eu vou até o final. Isso é do meu caráter, independente de ser deputado. Isso é da minha personalidade. Se eu não puder fazer um compromisso, se eu não tiver condições de cumprir, eu não faço. E eu tenho um compromisso não só com Vossa Excelência, não só com Vossa Excelência, que é um bravo lutador em defesa dos direitos dos policiais militares, mas com a justiça, que os policiais que foram punidos por defenderem a ideia de desmilitarização da polícia estavam defendendo uma ideia e têm liberdade de fazê-los. Tem liberdade e essa liberdade tem que ser garantida. Portanto, deputado João de Deus, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, independentemente da forma como Vossa Excelência abordou esta questão aqui hoje, continua merecendo de mim o maior respeito. Respeito pela luta que Vossa Excelência desenvolve. Respeito pelo seu trabalho. Respeito por estar aqui hoje graças ao seu passado e à sua luta. E eu espero que Vossa Excelência me dedique o mesmo respeito que eu dedico a Vossa Excelência. Porque, independentemente se eu vou merecer de Vossa Excelência ou não o respeito que eu lhe dedico, eu vou continuar defendendo a anistia para os policiais militares punidos, porque eles foram punidos injustamente e tem que se fazer justiça. Isso continua sendo um compromisso de honra para mim e acredito que também é um compromisso de honra do senhor governador. Muito obrigado. Convido o deputado Luiz Estevão a fazer uso da palavra, ao mesmo tempo que passa a presidência, o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros caminhoneiros aqui presentes. Nós temos ouvido, desde o início desta sessão, palavras candentes, palavras doces, de suposta preocupação com a sorte dos desempregados do Distrito Federal. Porque essa foi outra das promessas mentirosas de campanha deste governo. Prometeu gerar empregos. Prometeu diminuir o índice de desempregos da nossa cidade. O que é que nós vemos hoje? Que o índice de desempregos vem crescendo a cada dia. E o pior é que o governo faz o possível para desempregar aqueles que trabalham. O governo persegue os combistas autônomos que têm direito por lei de ser legalizados. E o governo agora persegue de maneira perversa, cruel, os caminhoneiros que há muitos anos sustentam suas famílias com o suor do seu rosto e com os seus veículos. Ao atrasar o pagamento, ao pretender coagir os caminhoneiros a trabalhar, dando até o seu sangue, reduzindo os seus rendimentos, o governo demonstra mais uma vez a sua face desumana e covarde. Porque isso não é ter preocupação efetiva com a comunidade do Distrito Federal. Isso não é defender a geração de empregos. Porque antes de gerar empregos, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos preservar o emprego daqueles que já trabalham. E isso, nem sequer isso está sendo feito. Eu aqui tenho várias vezes visto a preocupação enorme do deputado Manuelzinho, esse incansável lutador pelos direitos de vocês. E quero dizer o seguinte, todos nós, companheiros do Partido Progressista, companheiros de oposição, iremos juntos à diretoria da Nova Cap para cobrar efetivo tratamento respeitoso que até hoje esse governo não teve a dignidade de conceder a trabalhadores como vocês. Isso não pode ficar assim. Vocês são homens de bem e, portanto, merecem ser tratados com respeito e com dignidade. Eu tenho visto aqui, eu ouvi aqui o discurso
do deputado João de Deus e a sua indignação em relação à brutal diferença entre as promessas de campanha e aquilo que vem sendo feito por este governo para com os servidores da Polícia Militar. E ouvi também palavras aqui do nosso presidente, falando sobre o compromisso da defesa da liberdade, falando sobre o compromisso da defesa livre de ideias. E é até bonito ouvir as pessoas falarem, mas é triste ver qual é a prática do governo. Porque ao invés da liberdade, propalada e anunciada aqui há menos de 5 minutos, o que este governo faz? Além de não anistiar os policiais militares, demitidos por defender uma tese que era defendida no Congresso Nacional pelo deputado Hélio Bicudo, do Partido dos Trabalhadores, além de não anistiar esses policiais, o sentido de liberdade do atual governo proibiu a entrada dos 2 deputados distritais da Polícia Militar nos quartéis. Isso é apreço pela democracia? Isso é apreço pela liberdade de ideias? Isso é fidelidade de ações aos discursos que são feitos desta tribuna? Não é não. E eu lamento, senhor presidente, lamento profundamente que o seu governo traduza a cada dia mais o desapreço pela liberdade, o desapreço pela democracia e pela dignidade dos que trabalham. É um governo que não gera empregos, é um governo que persegue o funcionário público, é um governo que dificulta a vida daqueles que estão trabalhando e é um governo que não dá nenhuma liberdade de expressão, nem sequer àqueles que foram eleitos para representar a sociedade. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os caminhoneiros aqui presentes, reivindicando o seu real direito de receber pelo trabalho executado ao GDF, imprensa aqui presente, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje na tribuna e quero congratular-me com todos os deputados presentes. Infelizmente, a bancada governista já antecipou e foi para casa, não está aqui presente, mas alguns deputados que estão aqui. O atual governo do Distrito Federal e o pessoal que apoia o governo do Distrito Federal, até hoje está na prática da oposição. Eles aprenderam, nesse período, só fazer oposição. E passados 7 meses de governo, continua ainda com a prática oposicionista, brigando entre si e nada realizando em prol do Distrito Federal, em especial das comunidades carentes do Distrito Federal. Já foi citado por vários deputados da oposição e até do governo, várias mazelas que vêm sendo realizadas por esse governo. E eu quero aqui, além de congratular-me com os caminhoneiros que não estão recebendo as faturas pelo trabalho prestado ao Distrito Federal, não é? Eu quero denunciar aqui o que foi publicado no jornal Correio Brasiliense, numa listagem de pesquisa da cesta básica dos produtos vendidos pela SAB e outros supermercados. Está aqui a publicação no Correio Brasiliense. 90%, senhor presidente, dos itens vendidos, e é da cesta básica, a SAB está vendendo mais caro do que todos os outros supermercados. Nós denunciamos isso aqui desde o início dessa legislatura e o governo, sempre inerte, não toma providência em nada. E todos os pequenos comerciantes, senhor presidente, estão fechando as portas porque a SAB, o governo, no intuito de sanear a SAB, não cumpriu aqui o compromisso de que após 3 meses
ele abriria os tickets para ser recebidos por todos os outros supermercados. Existem algumas cidades satélites onde não tem supermercado.